Boa noite, colegas do DPL. Estamos iniciando a nossa primeira transmissão do nosso novo canal que está sendo estreado, fundado hoje, principalmente por conta do nosso canal anterior ter tido um baixo alcance aí, por motivos que nós desconhecemos, né? Então nós optamos por migrar para um novo canal. E hoje teremos uma ilustríssima convidada, a doutora Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, ela que trabalha na SGETS. Eu falei corretamente, doutora? Perfeito, Pablo. E, além disso, a doutora Mayra Pinheiro, ela é a nossa membro honorária do DPL, né? Foi, na última assembleia, ela foi eleita membro honorária do DPL, Docentes pela Liberdade. Vou pedir para os colegas aí que estão nos assistindo que curtam, compartilhem o vídeo, coloquem nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, nas redes sociais. Afinal, é a estreia do nosso canal, certo? Então, nós já temos aqui o boa noite da Cássia Queiroz, né? Colocando aí que divulgou o nosso canal, a Terezinha, estou curiosa, a Daniela Bax, boa noite, aguardando. Olha, a Dani, ó, é uma alegria imensa ouvir a doutora Mayra, grande guerreira, tá? Terezinha Salem, para mim é esta proposta de educação que vocês defendem, é a que almejo de volta, tá? Doutora, fica à vontade aí para se apresentar antes de a gente mandar os abraços para os nossos colegas aí que nos assistem. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, muito honroso. É mais honroso ainda porque a gente está reinaugurando o canal do DPL, depois de sermos, como a grande maioria dos veículos hoje honestos e sérios de comunicação com a sociedade, banidos, impedidos de manifestar o nosso pensamento. A gente está voltando ao ar, então é muito importante para mim ter sido convidada hoje para esse marco de reinício dos trabalhos do DPL. É uma honra. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o meu trabalho no Ministério da Saúde eu enxergo como uma missão ao país. Dadas as dificuldades que a gente enfrenta, esse trabalho se reveste ainda de mais importância, porque eu sempre que penso em desistir, principalmente nesses tempos de pandemia, onde muitos de nós médicos vêm sendo perseguidos, simplesmente porque nós queremos exercer a nossa atividade maior, que é salvar a vida, usando todos os recursos como sempre fizemos desde os tempos de Hipócrates. Então, sobretudo nesses tempos, onde a vontade de desistir às vezes é muito grande, voltar para a tranquilidade do conforto dos nossos lares. Para a minha profissão de professora, que também me contenta, é importante que a gente encontre apoio da sociedade através de iniciativas como essa, do DPL, de outros órgãos, onde a gente se junta, se agrega, fala do nosso trabalho e ganha força para a gente continuar a prosseguir. Estou à disposição para conversar com vocês, para falar do trabalho da CEGETS, do que é a CEGETS, o que nós já fizemos aqui que nós consideramos relevantes para a educação no país. Pablo, queria mandar um abraço também para o professor Ney, que é um cearense do DPL, que está lá no Piauí. Obrigada, professor, pelo carinho, pelas suas mensagens de todo dia, me incentivando a prosseguir e a não desistir. A gente está juntos. E vamos mandar os nossos abraços ao Pedro Lucena, nosso secretário executivo do DPL, ao professor Ney Rômulo, marcando presença aqui na live, né? Ele te parabeniza, brilhante tema e entrevistada, né? Realmente é brilhante, concordo com o senhor, professor Ney. E professor Ney sempre colaborando aí com as artes da live, Marcelo Macedo, professor Marcelo Macedo de Santa Catarina, o Wellington Alves, boa noite, o professor Marcelo Hermes, né, nosso Um querido liderança, também. fundador do DPL, que ele que começou, colocou a pedra fundamental e construiu tudo isso, né, a querida Aline Loreto Garcia, o nosso professor Joelson Gonçalves,
todo mundo aqui assistindo. Ó, olha só a quantidade de gente que já deu oi aqui. A gente olha aqui quantos estão assistindo, tem 6 Beijo para pessoas. todo mundo e obrigada. Fabiano Borges também, trabalha muito bem com sintometria. Querida Marisa Barros, que vai ter uma live quarta-feira no nosso canal também. Marisa, por favor, coloca o nome da convidada que eu me esqueci, coloca no comentário aí. Quarta-feira ela vai prosseguir com esse canal novo aqui, colocando uma nova convidada aí para trabalhar com a gente. Né? Ó, Deus te abençoe e proteja, Mayra. Professora Cláudia Damiani, aqui no Mato Grosso do Sul, Good Vibes. Então, pessoal, muito querido, mandando mensagens muito carinhosas para a doutora Mayra Pinheiro, que realmente é uma guerreira e merece toda a nossa admiração aí, todas as nossas vibrações positivas. Doutora, vamos iniciar então falando, contando para a gente, para todos nós, o que é a SGETS. Tá. As SGETS ou CGETS, como alguns costumam chamar também, ela é a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde. Nós temos 7 secretarias, 6 delas são finalísticas, são secretarias que fazem entregas de programas, custeio de leitos, de UTI, medicamentos, e a CGETS é a única que tem previsão constitucional. Então, a secretaria que cuida da educação e saúde, ela deve, como missão maior, fazer a relação entre os profissionais do SUS, as instituições, e ela deve fazer a formação contínua das 14 categorias da saúde. Então, ela tem um papel relevante. Para mim, foi uma honra quando eu fui convidada para fazer parte dessa secretaria, que era conhecida até 2018 somente pela gestão do programa Mais Médicos. O programa é muito polêmico, foi mais polêmico, hoje ele tem nos seus editais apenas a oferta de vagas para os médicos brasileiros, que preenchem todas as vagas, mas muitos que estão nos assistindo sabem que o programa foi criado como um instrumento político-ideológico para a gente repassar recursos do Brasil para uma ditadura e para que a gente trouxesse pessoas que são vendidas como mercadorias. Então, para mim, que fui muito combativa a esse programa durante muitos anos, questionando esses critérios, sobretudo o análogo ao trabalho escravo, foi muito importante que eu passasse a gerir uma secretaria que cuidava desse programa. Então, nós passamos um ano ainda na gestão do Mais Médicos e com a reforma em termos organizacionais do Ministério, que foi uma nova reforma feita pelo ministro Mandetta, o programa Mais Médicos, então, migrou para a Secretaria de Atenção Primária. E, para mim, foi uma alegria, porque apesar da enorme vontade da gente organizar o programa, se vocês imaginarem que durante todo o período que ele vigorou, e uma das finalidades dele era melhorar a qualidade da atenção primária brasileira, melhorando os indicadores de saúde, não havia nenhuma documentação, nem de atendimento, nem de melhoria nos indicadores. Então, a gente comprova cada vez mais que o que a gente dizia em relação ao programa era uma constatação do que nós encontramos. Mas foi importante para a CGETS essa desvinculação do Mais Médicos, porque a gente passou a poder dar importância a um papel que era negligenciado pela CGETS, que era a formação dos profissionais da saúde, formação contínua, a melhoria das residências médicas, e tem algo que muitas das pessoas, mesmo nós que somos professores universitários, não sabemos. Hoje, a CGETS, ela gere mais bolsas de residência médica e multiprofissional do país do que o próprio Ministério da Educação. Através dos nossos programas de residência médica, hoje a gente tem 23 mil ofertas de bolsas de residência. E o nosso objetivo é, a cada ano, e conseguimos fazer isso de 2019 para cá, aumentar cerca de 1.000 bolsas por ano. Em termos de divisão, nós temos 2 diretorias. A gente tem um departamento que faz a gestão do trabalho e tem um departamento que faz a educação e saúde. O que o Departamento de Educação e Saúde faz? Ele prepara todos os cursos de formação para as 14 categorias da saúde,
Na pandemia, esse departamento ele teve uma importância fundamental. Nós criamos um programa ou uma ação estratégica, melhor chamado Brasil Conta Comigo Profissionais de Saúde, o Brasil Conta Comigo Residentes e o Brasil Conta Comigo Estudantes da área da saúde. Para cada uma delas, nós criamos uma bonificação. Para os residentes, essa bonificação foi fundamental, haja visto que a gente chegou no Ministério da Saúde com uma bolsa de residência médica de R$ 2.900, médica e residência nas áreas profissionais da saúde, um valor aviltante, considerando a carga horária de trabalho, de formação dedicada por esses profissionais ao SUS. Então, nosso primeiro objetivo era melhorar, reparar o valor dessa bolsa, e aí eu vou explicar daqui a pouquinho como foi essa trajetória, mas durante a pandemia, como nós não podíamos conceder aumentos, a gente conseguiu um crédito extraordinário, justificando a importância desses profissionais, e foi o primeiro passo para a gente avançar no sentido de reajustar o valor da bolsa. A gente conseguiu agregar uma reposição de 24% às bolsas do país inteiro, não foi só para as bolsas das residências do Ministério da Saúde, e os residentes passaram, ao invés de R$ 2.900, receber R$ 4.100. Então, esse foi o nosso primeiro grande passo. Depois nós começamos a estudar os processos que já aconteciam na secretaria, encontramos inúmeros processos que podem ter uma forte suspeição de crime, sobretudo em relação à abertura de vagas de faculdades de medicina, critérios completamente desonestos para justificar ampliação e abertura de novas vagas, e aí eu lembro aqui que existe uma relação intrínseca entre o MEC e o Ministério da Saúde para se abrir vagas em escolas de saúde. O MEC é que determina se essas faculdades vão ser abertas ou não, mas cabe ao Ministério da Saúde dar a informação, através de uma portaria interministerial, sobre o que dispõe o SUS que garanta a formação desses profissionais. Então, a gente informa números de leitos nos municípios, a existência de equipamentos de saúde, a existência de profissionais cadastrados no CNES com capacidade de ensino, para onde vão ser abertas novas escolas, e a CEGEDS teve um papel importantíssimo em frear não só a abertura de escolas da medicina, mas também das outras áreas em saúde. Hoje também a nossa preocupação é tentar frear a abertura indiscriminada de cursos de ensino à distância, e aí eu faço aqui uma ressalva, a gente não é contra a educação à distância, ela tem um papel importantíssimo de levar o conhecimento para as áreas remotas, de facilitar a vida das pessoas, mas a gente lembra que no caso dos profissionais da saúde, existem cursos hoje, após a nossa fiscalização, junto com os conselhos, que estão sendo feitos 100% à distância. Então, os senhores imaginem o que é formar uma enfermeira, um médico veterinário, um fisioterapeuta, que durante os seus estágios de internato não vai conseguir nem estar em equipe multiprofissional, nem realizar procedimentos que garantam um treinamento para habilitá-los ao exercício da sua atividade após formados. Então, essa também foi uma das nossas lutas. Em 2019, nós entregamos ao país o CIMAPS, é um sistema de monitoramento das escolas de saúde no país, é muito semelhante ao que foi feito por Flexner, lá nos Estados Unidos, onde ele avaliou a qualidade das escolas médicas e pôde melhorá-las. Hoje, com o CIMAPS, a gente faz uma monitorização de todas as escolas, começamos pelas escolas de medicina, porque é onde reside um problema grave para o país, na entrega de profissionais de má qualidade, e já vamos começar a proceder isso com todas as outras categorias da saúde. Então, o CIMAPS, ele monitora onde existem escolas médicas, se os critérios para que essas escolas funcionem estão sendo cumpridos, e a gente consegue dar essa informação em tempo real, cruzando indicadores de 5 bancos do país, entre eles os próprios dados do IBGE, do MEC, do Ministério da Saúde, do CNES. Então, é um sistema de muita precisão para a gente avaliar se onde essas escolas funcionam, há condição, de fato, da gente ter alunos sendo bem formados. Essa foi uma das entregas. Posteriormente, nós criamos, além do Brasil Conta Comigo, que eu já falei, que foi muito útil na pandemia. Para vocês terem uma ideia, nós cadastramos, o Brasil foi o único país do mundo que, durante uma pandemia,
conseguiu cadastrar, através dessa ação estratégica, mais de 1.200.000 profissionais. Desses, 400.000 foram treinados de acordo com a sua área de atuação, para que estivessem aptos, caso desejassem, fossem requisitados, a trabalhar em qualquer estado do país ou nos seus próprios estados. Foi graças a essa ação que a CEGEDES conseguiu levar 363 profissionais treinados para socorrer o povo de Manaus. E ainda assim fomos acusados de ter negligenciado, e haviam senadores que sequer sabiam do nosso trabalho. Mas esses 363 profissionais incluíam terapeutas intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que largaram suas cidades, largaram suas famílias, se sujeitaram a passar 3 meses em Manaus, enfrentando uma pandemia que também podia ocasionar o adoecimento e a morte, mas serviram ao país e ao povo do Amazonas, e a gente tem uma gratidão enorme a esses profissionais. Depois da pandemia, uma construção de 2 anos, ela ganhou corpo e ela foi lançada para a sociedade, foi o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde. É a primeira vez no país que oficialmente os preceptores de residências são remunerados. Ainda é um valor pequeno, mas esse era um sonho meu, quando eu imaginei que no Ministério da Saúde eu poderia ser responsável por um começo de uma melhoria na formação, na valorização dos nossos especialistas e dos nossos preceptores. Isso era um sonho que a gente alcançou. Hoje, os preceptores recebem uma bolsa semelhante ao valor da CAPES, aberta em edital para todos os preceptores do país, então esse é o nosso primeiro grande passo. Conseguimos a reposição das perdas da Bolsa dos Residentes, implantada definitivamente agora, e não mais como bonificação. E no plano, a gente está contemplando também para os nossos preceptores e para os nossos residentes, mais de 60 ofertas educacionais, incluindo cursos de especialização e pós-graduação em diversas áreas, de acordo com a escolha voluntária dos preceptores e dos residentes. Então, além de fazer residência, além de ser preceptor, a gente tem 23.000 bolsistas e mais os preceptores, podendo fazer cursos na área de gestão, na área de educação em saúde, cursos de especialização na sua própria área escolhida para a residência. Então, é uma gama de ofertas que vão paralelamente à residência, fazer com que os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos fisioterapeutas possam sair mais capacitados para atender a população e, claro, mais valorizados também no mercado. Então, o plano, se me perguntarem qual foi até hoje uma das nossas maiores entregas, eu acho que é o plano de fortalecimento da residência. Mas junto com o plano a gente tinha um sonho, já que a gente tinha um banco de 1.200.000 profissionais que se inscreveram para a ação estratégica, o Brasil Conta Comigo, veio a ideia de que a gente pudesse criar núcleos de formação e de capacitação permanente para que esses profissionais se transformassem numa grande força nacional do SUS. E esse plano foi lançado agora, na última semana. Nós estamos entregando ao Brasil formação nas mais diversas áreas de urgência e emergência. Então, a gente vai ter o Brasil inteiro treinado de forma permanente. Como vai ser isso? Nós vamos transferir equipamentos e recursos para as escolas de saúde pública, para que elas façam, daqui em diante, formação contínua dos seus profissionais em suporte básico, suporte avançado, em procedimentos de urgência e emergência. E isso, gente, não é só para os médicos. Isso vai contemplar desde o motorista da ambulância do SAMU, que está envolvido no socorro, claro, até o profissional médico também dentro da equipe de saúde. Então, a gente, daqui em diante, vai ter uma força nacional do SUS treinada. A gente não quer contar que possam existir tragédias que necessitem da utilização desses profissionais treinados, mas a gente tem que ter uma força treinada permanentemente, e a pandemia mostrou isso. Então, em todos os estados da federação, a gente vai ter profissionais treinados, habilitados com recursos do Ministério da Saúde. Tem uma área, se eu estiver falando sem parar, Pablo, você me diz, se quiser interromper, mas eu fico empolgada e eu vou falando. É a senhora que manda aí. Está falando então, bastante sobre as uma realizações. visão geral, e aí você interrompe quando quiser. Então, a pandemia trouxe para nós também uma responsabilidade enorme.
Nós sabíamos que a gente tinha uma primeira onda, que está relacionada aos próprios casos de Covid, os agravos decorrentes da doença. Uma segunda onda, que foi o represamento e o negligenciamento das doenças agudas que não a Covid. Então, muita gente morreu em casa durante a pandemia porque infartou, porque teve AVC e não encontrou socorro, porque quase todas as nossas urgências e emergências elas foram ocupadas e priorizadas para o atendimento da Covid. Tínhamos uma terceira onda, que é o negligenciamento de todas as doenças crônicas, e o Brasil vai precisar passar limpo quantos doentes oncológicos, quantos doentes crônicos, portadores de doenças reumatológicas, crianças que têm paralisia cerebral, que têm morbidades, que precisam de atenção continuada e reabilitação, ficaram desprotegidas, ficaram negligenciadas pelo Fique em Casa e pelo fechamento de muitos serviços. E veio uma preocupação das CEGEDs, a quarta onda, que foi o Brasil, através da nossa secretaria, o primeiro país do mundo, até mesmo antes da Organização Mundial de Saúde, falar nisso. São os agravos à saúde mental decorrentes de todas essas outras ondas da Covid. A própria doença em si, as morbidades negligenciadas e a questão da economia, da perda dos empregos, do medo que foi colocado para a população de uma forma contínua, né? O medo nos trouxe inúmeros problemas, depressão, aumento dos casos de transtorno de ansiedade, aumento dos casos de suicídio. Então, nós começamos a entender que a gente precisava, durante a pandemia, fizemos isso desde março de 2019, nós precisávamos cuidar da saúde mental dos profissionais da saúde, para que eles não colapsassem e o sistema tivesse ainda mais agravos em virtude do absenteísmo por adoecimento da Covid, da saúde mental, mas nos preocupamos também com a orientação da população em relação aos transtornos mentais. Então, a gente criou duas ações, as ações de educomunicação em saúde para a prevenção da automutilação e do suicídio. Nós viajamos, mesmo na pandemia, o Brasil inteiro, levando orientações para profissionais, para membros da sociedade, informando o que se pode fazer para cuidar, para proteger a nossa saúde mental. Criamos um programa chamado Mentalize, que passou 3 dias no YouTube, das 18 horas até as 22 horas. Esses programas ainda estão aqui no YouTube disponíveis para quem quiser assistir. E aí a gente falou sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, saúde mental da população economicamente ativa, homens e mulheres, e a saúde mental do grupo da terceira idade. Então, foi outra ação extremamente importante do cuidado à saúde mental dos brasileiros. E agora, em 1º de setembro, a CEGEDS também criou um marco no Brasil. Pela primeira vez no país, a gente começou a treinar o SAMU de todos os estados da federação para atendimento psiquiátrico. O que a gente viu, não só antes da pandemia, mas na pandemia, foi pessoas com maior número de casos de surtos psicóticos, de surtos de ansiedade, de doença de estresse pós-traumático, e essas pessoas sendo atendidas, ora como se fossem loucos e não são, ora como se fossem criminosos e durante um surto de uma doença mental, alguns sendo algemados, e eu tive a oportunidade de assistir cenas muito tristes assim, durante a pandemia. Então, o Brasil agora tem um SAMU treinado e capacitado para atendimento aos portadores de doença mental, um atendimento com dignidade, recursos próprios do governo federal, a gente está treinando o SAMU de todo o Brasil. Aí vocês devem estar se perguntando por que eu estou falando tanto em saúde mental. É que eu sou, coincidentemente, a coordenadora nacional da política de prevenção ao suicídio e à automutilação. Então, nós voltamos muitas das ações também do Ministério da Saúde e da Educação para a prevenção dessa morbidade. A gente sabe que as pessoas com doença mental, elas são muito estigmatizadas, a gente sabe que muitos profissionais da saúde têm transtornos mentais. A gente fez um estudo durante a pandemia, que vai continuar por 3 anos, junto com a Universidade de Minas Gerais. No começo da pandemia, nós tínhamos adoecimento de saúde mental em cerca de 17%, de mais de 300 mil profissionais que receberam o nosso questionário, e na segunda avaliação, esse número de agravos de pessoas que referiram que tinham sintomas de ansiedade, de depressão e de outros transtornos mentais, passou de 17% para 33%.
Então, a gente está cuidando dos nossos profissionais, nós criamos uma linha de atendimento para os profissionais da saúde, o Telepsi, para que a gente possa monitorá-los, dar suporte, e a gente também está cuidando da saúde mental da população brasileira através dessas ações de orientação, de cursos para professores, para conselheiros tutelares, para todas as categorias da saúde, cada uma voltado para a sua área de atuação, com aquele conhecimento que ele pode pôr em prática. Acho que, em linhas gerais, eu esqueci só mais uma ação da CEGETS, que também foi lançada agora em agosto, que foram as ações de doenças raras. A gente tem uma máxima nesse governo que, para mim, como médico, é muito importante, que é não deixar ninguém para trás. Mesmo quem parecia ser menos falado, não é menos importante. E nesse grupo estão os doentes portadores de doenças raras. O Ministério da Saúde, além de ter ampliado o teste do pezinho, que agora conta com mais de 50 exames, criou, através da CEGETS, um curso de formação de doenças raras para todos os profissionais da saúde. Então, a gente está melhorando a linha de cuidado dos doentes raros. Nós colocamos no Conect SUS, através da CEGETS, todos os centros onde os doentes com doenças raras podem ser atendidos, porque essas pessoas não sabiam. Elas ficavam peregrinando de unidade em unidade, até que alguém dizia para elas: olha, vai em tal hospital que fica nesse lugar, que lá você pode ser atendido. Hoje, entrando no Conect SUS, a gente vai saber exatamente onde são os centros em todo o país que atendem, quais são os horários, e a gente já tem disponível na nossa plataforma do UniverSUS cursos para que os profissionais de saúde possam saber sinais e sintomas que possam favorecer o diagnóstico precoce desses doentes. A gente sabe que muitas das doenças raras não têm cura, mas quanto mais precoce o diagnóstico, para aquelas que têm cura, a gente vai poder intervir, e para aquelas onde a nossa presença, orientando, cuidando, prevenindo mais agravos, possa ser importante, que a gente possa fazer em tempo hábil, para que nós não sejamos instrumento para mais agravos, essas pessoas que já vão ter um sofrimento crônico. Então, acho que, em linhas gerais, eu falei um pouquinho de tudo que a gente fez na CEGETS. A gente ainda quer melhorar muito a educação em saúde através das residências. Nós criamos um programa chamado, na verdade, é um estudo chamado Provimed 2030, onde a gente está fazendo a previsão de todas as categorias da saúde, quanto nós seremos, quem nós seremos em 2030, para que a gente possa ter políticas públicas de redimensionamento, não só de abertura de escolas, mas de o que nós precisamos fazer para melhorar a formação nessas escolas até 2030. Então, o Provimed já mostrou, por exemplo, na sua primeira entrega, que em 2030 nós seremos quase 1 milhão de médicos, a grande maioria constituída de mulheres, que as nossas remunerações elas vêm ficando, dada essa abertura indiscriminada de escolas, cada vez menores, e aí, enquanto muitos acham que os profissionais da saúde ganham muito dinheiro, eu digo aqui que a gente trabalha muito, mas 11% dos médicos do Brasil inteiro, que hoje, por exemplo, são 547 mil, conseguem receber um salário de, no máximo, 30 mil reais, somente 11%. A grande maioria tem rendas que estão muito distantes, por exemplo, dos salários do judiciário, do legislativo, e aqui não é nenhuma crítica, a gente não é contra quem ganhe bem, mas é mostrando as grandes distorções, sobretudo da categoria da saúde, que a gente sabe que a nossa formação em todas as áreas é longa, ela é contínua, e que nós somos muito pouco valorizados pelo investimento tão grande que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida. Então, acho que são essas as considerações, eu estou aberta aqui para perguntas, para esclarecimentos que sejam necessários. A doutora falou bastante porque tem muita coisa que foi feita. Então, é claro, tem um rol de atividades que precisam ser demonstrados aos colegas aí, né? E foi uma recepção muito calorosa, né? Muitos colegas aí se manifestando, enviando beijos, abraços, enfim. Vou continuar aqui mandando os abraços para os nossos colegas do chat e pedindo que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo, dêem um like, porque é a estreia do nosso canal, né? Reestreia, né, na verdade. Nós que tínhamos um canal com lives com 15 mil visualizações, 10 mil visualizações, enfim, nos últimos tempos tínhamos alcances pífios.
Doutora, antes de a gente falar sobre os projetos futuros, né, só lembrar os colegas que a doutora vai, ao final aqui, falar um pouquinho sobre as impressões dela da CPI, tá? Mas isso vai ser uma pergunta futura. Então fiquem até o final aí que ela vai falar um pouco sobre o que ela tem percebido dessa CPI, ela que esteve lá na CPI e enfim, né, meu ponto de vista, ela foi maltratada, não foi tratada respeitosamente como todo ser humano deveria. Mas, enfim, temos aqui, ó, pessoa enviando os parabéns, né, a Marisa do Conhecendo a Fundo também, parabéns, doutora Mayra, né, o professor Ebenezer, nosso vice-presidente do DPL, também enviando os parabéns, a Maria Cleide, colocando aqui que passa a noite te ouvindo, que você tem muito conteúdo e é inteligente demais, doutora Mayra. E são várias as manifestações aqui de carinho com a senhora. Eu acho que posso chamar de você, doutora? Claro. Olha aqui, a Terezinha Salem, estou me encantando com essas informações de valor intrínseco, de longa duração, parabéns. Enfim, pessoal, eu gostaria de expor aqui também para vocês que nós temos um concurso do DPL em curso. Né? Quem tiver interesse, basta acessar aqui o site que está aqui embaixo, concurso.dpl.org. São vídeos, é um concurso de vídeos, então os jovens podem fazer esses vídeos e podem concorrer, na verdade vão concorrer a um prêmio de até R$ 3.000 aí, vídeos que trabalhem a temática liberdade. Tá? É uma temática tão cara nesses dias aqui. Então, divulguem também. Nós sabemos que tem muitos professores nos assistindo, então divulguem esse concurso entre os discentes que vocês tenham contato, por favor. Tá? Doutora Mayra, olha aqui, só mais um comentário aqui, ó, José Manuel, parabéns, um show de competência, enfim, são muitas as manifestações aqui, né, de apoio à senhora. Quais são os projetos futuros que a senhora tem aí à frente do CIGETS? Tá, Pablo, assim, hoje a nossa próxima entrega, que é um sonho também, é a linha 196. Eu hoje conversei com um colega médico que é até diretor lá do Ministério, e me preocupa muito que às vezes a gente perceba que nós não possamos não estar formulando políticas públicas. Quando a gente cria coisas que a gente entrega de forma momentânea, mas isso não se torna uma política pública, sempre que a gente sai, nenhum de nós é eterno, eu me considero peregrina, então eu vou passar um tempo no ministério, vou cumprir a minha missão e vou voltar para a minha atividade professora, para a minha atividade médica. Então, me preocupa muito que a gente esteja sempre atento a formular políticas públicas que tenham sustentabilidade, que sejam perenes. E dentro dessa área de cuidado à vida, à saúde mental das pessoas, a gente tem uma entrega que ela é cobrada pelo país há muitos anos, que é a linha 196, a linha da vida. Então, a CEGETS vai formar profissionais, diferente de muitos serviços que já existem no Brasil, que são ONGs, que fazem atendimento telefônico de suporte à saúde mental. A gente vai criar uma linha nacional onde os atendentes são todos profissionais de saúde, são psiquiatras, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. E o que eu estou construindo com a nossa equipe para a gente fazer dessa linha? Eu vou ligar quando eu tiver um agravo à saúde mental, ou alguém que conhece outra pessoa que esteja necessitando de ajuda de suporte à saúde mental, e quando for uma situação de urgência e emergência, esse atendimento telefônico ele vai estar conectado ao SAMU. Então, agora vocês vão conseguir entender por que a gente treinou os profissionais do SAMU para saúde mental, por que a gente está requalificando os profissionais das urgências e emergências brasileiras, porque eu vou ter uma linha de atendimento que ela vai ser georreferenciadora para os casos do SAMU. Então, quando eu tiver alguém numa situação de ameaça de suicídio, ideação suicida, eu, pelo telefone, já consigo acionar o SAMU para ele fazer o socorro dessas pessoas em casa.
Então, essa é a nossa próxima entrega, é uma linha que está sendo construída há 2 anos. A gente foi pegar a expertise dos Estados Unidos, do Canadá, da Costa Rica, do México, da Colômbia, países onde já existia, países muitas vezes menores do que o serviço de excelência preocupado com a saúde mental das pessoas. E isso faz parte da lei que criou a Política Nacional de Enfrentamento e Prevenção ao Suicídio e Automutilação, que a gente entregue ao país uma linha perene. Então, é responsabilidade da CGETS fazer o treinamento de todos esses profissionais, habilitá-los. A gente deve lançar o piloto dessa linha agora em dezembro. Então, essa é a nossa próxima entrega. E até o final da nossa gestão, a gente quer, de fato, melhorar muito os processos de residência no país. Só abrir novas vagas baseado nos estudos que mostrem a necessidade de uma melhor distribuição de residentes e especialistas naquela área. Existem estados como o Acre que a gente tem 4 residentes e a população chega uma pandemia, chega uma catástrofe, Deus nos ajude que não aconteça mais, mas essa população não tem especialistas, ela fica contando que pessoas de outros estados sejam deslocadas para lá, porque a gente tinha uma indução de formar especialistas sempre no Sudeste, sempre na região Sul, depois Nordeste, e nós deixamos desassistidos o Centro-Oeste e o Norte. Então, agora, a gente também vai ter uma política de indução de formação de especialistas em regiões prioritárias, onde existe escassez de determinados profissionais. E a gente só vai abrir novas bolsas e novos programas de acordo com a demanda do país. Então, isso é outra coisa importante que nós vamos concretizar, se Deus quiser, até o ano que vem. Estaremos abrindo mais vagas de residência. A gente hoje tem 36 mil egressos, sobretudo de escolas médicas no país, mais os profissionais das outras categorias da saúde. Então, residência é padrão ouro. A gente sabe que tem muita gente com disincentivo das baixas remunerações das bolsas, com a carga horária excessiva de trabalho, com a própria condição de insalubridade dos locais de trabalho. Muitos dos nossos egressos dos cursos de saúde não querem mais fazer especialização, eles preferem fazer, ao invés da residência, que é o padrão ouro, um curso de final de semana e depois fazer uma prova de título de especialista. Então, a gente quer deixar o Ministério da Saúde entregando para o país a reafirmação de que as residências em saúde, elas são o padrão ouro, mas que também, para que esses profissionais possam dedicar 2, 3 anos da sua formação a essa residência, que eles sejam reconhecidos também. Então, são nossas próximas metas, que, se Deus quiser, a gente vai atingir. É muito interessante, doutora Mayra. Parabenizo, em nome de todos os nossos colegas aí, os projetos futuros que nós temos certeza que vão ser exitosos, assim como os projetos já executados. E o Bento Abreu, ele traz uma pergunta aqui para a senhora. Gostaria de perguntar para a doutora Mayra se a cooperação das atividades citadas entre estados e governo federal ocorreram a contento e sem interferência política. Tá, Bento, adorei sua pergunta. Bento, uma das coisas que mais me dá tranquilidade, me fez não desistir do exercício dessa função que eu estou hoje na CGETS, é que eu nunca recebi nenhuma interferência política, nem dos ministros que já passaram por aqui, nem da presidência da República. Eu consigo fazer o nosso trabalho dizendo sim é sim, não é não. A gente conseguiu barrar essa abertura indiscriminada, por exemplo, das escolas médicas, mostrando a realidade. Pedimos a investigação da Polícia Federal, em nenhum momento houve qualquer interferência. Agora, na oferta de bolsas de residência, para a gente evitar que alguns preceptores pudessem ser priorizados por algumas instituições onde eles são agregados, a gente abriu um edital. Então, qualquer preceptor, mesmo aqueles que não são das residências do Ministério da Saúde, ele pode participar do edital e receber uma bolsa. É um incentivo à preceptoria no país. Não é um incentivo só aos preceptores que estão nas instituições vinculadas ao Ministério. Então, graças a Deus, a gente consegue fazer o nosso trabalho sem interferência política. Interferência política a gente teve agora durante a CPI. A CPI achou que o nosso trabalho causava obstrução de uma comissão de investigação, mas isso não faz parte
do contexto onde a gente está inserido em relação ao próprio executivo, que nunca interferiu nas nossas atividades. Sim, e doutora, aproveitando o gancho aí que a senhora falou da CPI, conte para a gente quais são as suas impressões dessa CPI, enfim, como a senhora está vendo tudo isso aí de dentro, né? A gente aqui de fora assistindo, às vezes tem algumas impressões diferentes das de quem está vivenciando aí por dentro tudo isso. Pablo, eu vou dar minha impressão como médica, porque, assim, apesar de ser secretária do Ministério da Saúde e ter enfrentado, na minha função, onde eu tinha várias atribuições a fazer, várias entregas para fazer o país, essas entregas não podiam parar, mas a gente teve que fazer muitas outras coisas, além das nossas atribuições para salvar vidas, mas a minha impressão mais triste da CPI é a minha impressão como médica. Em momento algum, e eu tenho 30 anos de formada, em momento algum da minha história, ou que eu tenha conhecimento através da história da humanidade, eu vi pessoas se aproveitarem de uma tragédia para tentar obter lucros, que é o que aconteceu com vários grupos, a indústria farmacêutica, até grupos de médicos que recebem favores de instituições, patrocínios para congressos, que têm francos conflitos de interesse. Então, a gente teve esse grupo. E a gente teve um outro grupo político que também tentou e tenta se aproveitar dessa tragédia com fins políticos para destituir o nosso chefe de Estado eleito democraticamente. Então, a maior tristeza dessa CPI é ver médicos sendo impedidos de exercer a sua atividade. Atividade que nós escolhemos fazer quando nós resolvemos fazer medicina, e passamos boa parte da nossa juventude abdicando do nosso tempo, do lazer, do convívio social com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos para estudar medicina, depois os anos de residência, e durante todo esse período o que a gente mais escuta é que nós deveríamos salvar vidas e usar todos os meios possíveis para propiciar saúde para os nossos pacientes. E na CPI, o contrário de tudo isso aconteceu. A gente não tinha vacina no começo da doença, a gente estava diante de uma doença de desfecho incerto, com resultados graves, com insegurança tremenda, e os médicos tentaram, no mundo inteiro, não foi só no Brasil não, mas no Brasil, como em nenhum outro local do mundo, os médicos foram impedidos de executar a sua missão de salvar vidas com os meios que eles queriam. Os médicos foram impedidos de exercitar a relação médico-paciente de confiança. E quem tentou impedir esse exercício? Políticos, jornalistas e grupos que não têm o menor conhecimento da arte médica nem da medicina. Então, essa é a maior tristeza, é ter ido para a CPI prestar o meu dever enquanto secretária, ser sabatinada por médicos que não exercem a medicina e não sabem nada de medicina, por homens antiéticos que respondem a inúmeros processos que jamais poderiam estar ali na qualidade de magistrados, investigando uma pessoa honesta. O crime que eu sou imputada no relatório do senador Renan Calheiros é crime de ser curandeira, de charlatanismo, e eu nada mais fiz ao lado de inúmeros outros médicos guerreiros, eu sou só uma delas. O que nós fizemos foi exercer o nosso papel, salvar sempre que for possível, curar sempre que for possível, quando não for possível salvar nem aliviar, que a gente esteja ao lado dos nossos pacientes. Então, a CPI é uma vergonha porque ela tem pessoas desqualificadas, incapacitadas para estarem ali, imbuídas do dever de magistrados, que estavam exercendo esse papel somente com uma finalidade política e que atrapalharam o país. A gente vai mostrar alguns números nos próximos dias que mostram quantos danos essa CPI causou ao país, quantas pessoas poderiam ser salvas se os médicos não estivessem sendo perseguidos, desestimulados, ameaçados. Então, o resumo final é que nós estivemos e ainda estamos diante de uma vergonha, mas eu acho que tudo vem com o tempo e a gente deve ter aí nos próximos anos, eu não sei em que tempo, a história sendo contada de um outro jeito, pelas pessoas que realmente fizeram parte da história com coragem, tentaram fazer a diferença, onde o causador das mortes é o vírus, e não os médicos, e não o presidente Bolsonaro, e não as pessoas que tentaram fazer o seu papel.
Essa é a minha visão. E infelizmente a gente vive no Brasil, né, um eterno terceiro turno. Quem perde a eleição acaba usando de todos os meios para inviabilizar, para torcer contra o próprio país, e tornar a vida do governante tão difícil, tão ruim, para que ele possa voltar ao poder o mais rápido possível. E acredito que o que está acontecendo na CPI faz parte desse jogo aí, que é torcer contra o próprio país. Infelizmente é muito triste a gente ver esse tipo de comportamento aí de pessoas que deveriam ser representantes do povo. Doutora, estamos chegando ao nosso final. A senhora já trabalhou o dia todo hoje, já estamos avançados da hora aí. Vamos deixar aí novamente calorosos abraços de todos nós do DPL, né? Com os colegas do chat aí, manifestando apoio irrestrito à senhora, ao trabalho maravilhoso que a senhora tem realizado. A senhora é uma pessoa de um carisma muito grande, além disso, de uma competência muito grande, de uma seriedade, e todos nós sabemos disso, alguns a conhecem pessoalmente e têm certeza de que a senhora é a pessoa certa para ocupar essa secretaria e para ajudar o país a avançar contra esse terrível vírus aí que causou tantas perdas, tanta dor em todo o mundo. Então, eu gostaria de pedir para a senhora fazer as suas considerações finais aí e, mais uma vez, parabenizá-la pelo trabalho que a senhora tem realizado. Nós somos docentes, na maioria de universidades federais, e que temos a grande honra de tê-la como membro honorária da nossa associação. Oi, Pablo, a honra é minha. Eu agradeço também as pessoas que chegaram cansadas depois do dia inteiro de trabalho, tiraram um tempinho aqui para nos escutar. Me sinto muito honrada. Queria dizer que eu estou à disposição do DPL. Vocês podem contar comigo, com o meu trabalho, com o meu esforço de melhorar o país e melhorar a educação e saúde no país. Essa é a minha área principal de atuação, é a minha paixão. Por isso que eu continuo aqui ainda, a despeito de todas as CPIs, de todos os homens que passaram por ali. E eu peço que vocês não desanimem, gente. O que hoje faz a gente continuar é a gente saber que existem grupos, que assim como nós que estamos no Ministério, existem pessoas espalhadas pelo Brasil que também querem fazer a diferença. Independente de ser o presidente da República que a gente tem hoje ou de ser outro, nós, professores, a gente tem uma missão especial. A gente é responsável pela formação das pessoas que vão ser responsáveis no futuro por formar outras pessoas. Então, nós somos a referência. A gente tem universidades hoje completamente dominadas por ideologias, e aí eu não vou falar aqui no direito que a pessoa tem de ter uma ideologia de pensar diferente de mim. É que ser da área da saúde não é compatível com a gente defender ideologias que defendem a morte, que não protegem a vida. Então, a gente tem que, nessa missão de professor, não desistir. Dentro das universidades, a gente ser combativo, persistente. Então, eu preciso de vocês, nós precisamos uns dos outros, para que a gente não desista dessa nossa missão de estar formando as novas gerações do Brasil, de estar esclarecendo a verdade. Nós temos o conhecimento científico que pode mudar narrativas que são lançadas todos os dias na sociedade. Então, é que vocês não desistam, para que a gente também não desista aqui dessa luta que é diária. Então, precisamos nos fortalecer, precisamos persistir nessa nossa missão de educadores, para que a gente possa definitivamente continuar mudando o nosso país. Ainda vai demorar muito tempo para a gente ter o país que a gente quer, mas nós começamos, o caminho é esse. A gente só não pode desanimar diante das dificuldades, outras virão, mas a gente persistir certos de que nós estamos no caminho certo, defendendo virtudes, valores, e isso é o que faz a diferença. Então, meu beijo, meu agradecimento sincero. O DPL é uma referência para que a gente também possa continuar as nossas lutas, para que a gente, mesmo em pequenos grupos de WhatsApp, a gente agregue as nossas ideias,
fortifique o nosso conhecimento. Então, muito obrigada por essa oportunidade que vocês me deram. Eu sou soldado do Brasil, sou soldado do DPL, estou à disposição para o que vocês precisarem aqui enquanto durar essa minha pequena missão. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora, agradeço imensamente a senhora despendeu uma parte do seu tempo para conversar com a gente, né, nessa reinauguração do nosso canal. Coloco aqui mais uma vez o DPL à disposição da senhora, que a gente puder te ajudar, estamos aí de braços abertos. E aos colegas peço que curtem, compartilhem, não se esqueçam do nosso concurso, né, incentivando esses jovens a refletirem sobre a liberdade, fazerem vídeos sobre isso, tá? Peço desculpas, foram muitos comentários hoje, infelizmente a gente não conseguiu ler todos, nem colocar aqui, ainda bem, né, que é a estreia de um canal já com tantos comentários, tanto interesse, e peço para a doutora Mayra aí, se puder, divulgar o nosso canal também, tá bom? Com certeza. Beijo grande para todo mundo, pessoal. Muito obrigada de coração pela oportunidade. Beijo.